Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vou falar de dois livros que eu li recentemente, mas antes de começar a falar sobre eles, vou fazer algo que eu nunca fiz aqui no canal, nem penso em fazer. Vou abrir uma exceção porque faz muito tempo, desde fevereiro, que eu não comprava livros. Eu estava fazendo um controle orçamentário e esperando para ler alguns livros também. Então fazia muito tempo que eu não comprava. E aí, por uma série de fatores, também eu não estava pegando o livro da Companhia das Letras, que é a editora com a qual o blog Catálise Crítica tem parceria. E aí nos últimos dias eu acabei, como eu fiz aqueles vídeos mostrando a estante, então meio que para atualizar, eu recebi alguns títulos muito importantes, muito relevantes. Então eu vou mostrar alguns dos livros, os livros que chegaram nesses últimos dias, todos espécimes bem preciosos para a minha coleção. Um deles é O Iluminado, que eu pretendo ler muito em breve, de Stephen King. Depois de ter lido On Writing, depois de ter lido Quatro Estações, esse livro ficou assim como obrigatório para eu ler. Quero muito ler e depois ver o filme. Lerei em breve. Talvez um dos livros mais desejados, eu até falei dele, não sei qual foi o livro, meus livros preferidos, os livros que marcaram. O último vídeo do canal, né? Que são os dois livros da editora 34 do Don Quixote, o engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha e o engenhoso cavaleiro Don Quixote de La Mancha. Então são dois volumes bastante grossos, edição bilíngue. Eu comprei esses dois livros, o Iluminado e o Don Quixote, graças a uma aposta que eu ganhei com meus irmãos, dois dos meus irmãos, uma aposta para perder peso. E aí eu tinha feito o propósito, se eu ganhar, metade do dinheiro da aposta vai para esses livros, e acabei encontrando uma promoção muito boa no site do Extra, acho que era 45% de desconto, comprei. Outro livro que eu estou ansioso para ler, e aí um livro grosso, que vai exigir um pouco de tempo, O Pintacilgo. Eu sei que é moda tal, mas querendo ou não, é um romance vencedor do Prêmio Pulitzer, isso chama a atenção. Não tem muito, não sei o que dizer desse livro, além do fato de que eu estou curioso. É um livro robusto, é um livro de fôlego, ganhou um prêmio muito prestigioso, então vamos ver se eu vou gostar. E esse é um livro que também vai existir muito tempo, mas que foi uma conquista. Eu comprei também numa promoção na Kozak Naif, com 55% de desconto. Olha o tamanho da criança, David Copperfield, recém-lançado, 1.300 folhas. Agora ele é pequeno, né, um formato de bolso, mas óbvio, quase bolso, né, mas que não cabe em bolso nenhum. É claro, para variar, uma edição lindíssima da Kozak Naif, e eu estou curioso demais para ler o David Copperfield, mas esse é um livro que exige uma grande dedicação, porque é muita página, muito. Mas fiquei muito feliz com esse livrinho. E o outro livro mais recente é um dos livros sobre os quais vou falar nesse vídeo, que é A Festa da Insignificância, do Milan Kundera, autor tcheco. Há 14 anos ele não lançava um livro, e lançou esse livro que a Companhia das Letras publicou em formato, uma edição de luxo, pode-se dizer, né? Capa dura, lembra até as edições da Kozak Naif, tem essa primeira folha preta, você vê que a folha é diferente, é muito bonita a edição. O romance ele é muito curto. Ele tem 134 páginas, mas por conta da forma como ele é, ele tem muitas divisões. Os capítulos dele é capítulo de... Vou mostrar aqui. Isso não chega a ter nenhuma página. Tá aqui já termina. Então todos os capítulos são bem curtinhos. Eu estava pesquisando para falar sobre o livro, né, porque eu encontrei uma frase acho que eu esqueci o nome da revista. É uma revista que fez uma resenha
sobre ele, que é mais uma resenha, na verdade, falando sobre o Milan Kundera do que sobre o livro. Que ele diz: Milan Kundera é dono de uma prosa maravilhosa. Ele é um escritor fácil de ler, mas difícil de se compreender completamente. E é essa a impressão que eu tinha enquanto li esse livro. É uma prosa muito gostosa, muito fácil, muito divertida, mas que engana, né? Porque realmente é muito fácil de ler. Eu recebi ele e no mesmo dia eu terminei de ler. Eu interrompi a leitura que eu estava fazendo, tô relendo o Crime e Castigo. Peguei e comecei a ler, achei tão divertido, tão envolvente e tão rápido também, que terminei no mesmo dia. Mas não vou dizer que eu compreendi, porque o livro ele é muito alegórico, muito cheio de significados. Nessas 134 páginas ele fala de 5 amigos, e aí ele começa realmente apresentando, como se fosse uma espécie... São 7 partes o livro, né? Os heróis se apresentam, teatro de marionetes. E aí nessa primeira parte ele apresenta um dos personagens, Alan. Alan pensa sobre o umbigo. E aí esse Alan ele fica prestando atenção, ele é obcecado com a questão do umbigo das mulheres. Está na época em que é moda a calça baixa e a blusa alta, então mostra o umbigo. E ele fica encantado porque o umbigo ele é praticamente todo umbigo igual. Ramon passeia nos jardins de Luxemburgo, que é um outro personagem. Um outro personagem é Dardelo, ele fica em dúvida se ele passa ou não. Ou ele sai do hospital onde ele tem uma notícia de que ele não vai morrer de câncer. E aí no meio disso, esse Dardelo ele vai comemorar seu aniversário, ele contrata um dos amigos, né, que eu nem lembro. Outra coisa que nessa mesma resenha a pessoa fala é que é difícil você guardar os nomes, porque o livro é muito rápido. Quando você começa a se acostumar com os personagens, ele já acabou. Então, ele contrata desse grupo de personagens, não sei se é Charles, não sei se é o próprio Alan ou se é Ramon, mas que ele faz ele organiza tipo buffet, organiza festas, e aí ele quer organizar uma festa, esse Dardelo, que foi o que vai aniversariar, e recebeu a notícia de que não vai morrer de câncer. Ele já é uma pessoa idosa, ele vai organizar a festa e contrata esse amigo, e aí esse amigo tem um outro amigo que tem um nome estranho, Caliban, que na verdade o nome dele não é Caliban, ele é um ator desempregado, que interpretou o Caliban, que é um personagem de alguma peça de Shakespeare, e que tem o hábito de encarnar um personagem. Ele diz que ele acho que é paquistanês, ele não fala nenhuma palavra em francês. E enquanto isso, o Charles, que também vai, eu acho que é Charles que vai levar a festa, ele tem a ideia, ele está lendo umas memórias esqueci o nome do escritor, que foi um professor que passou para ele. E nessas memórias, o autor desse livro, ele relembra esqueci o nome agora do autor. Ele relembra uma espécie de memórias de Nikita Khrushchev. Ele relembra uma espécie de anedota envolvendo Stalin, que Stalin estaria caçando, e aí ele viu uma árvore com, sei lá, 26 codornas, mas ele só tinha 13 tiros, e ele achou aquilo um absurdo, como é que ele encontrou tantas codornas tão facilmente abatíveis, e ele só tinha 13 tiros, e ele estava muito longe de casa, mas ele deu tiro em 13, matou 13, foi em casa, buscou munição, quando voltou as outras 13 estavam no mesmo lugar, e aí eles começam a divagar sobre essa piada, que as pessoas riam, mas assim, depois quando o Stalin estava longe deles, era um momento que eles tinham para tirar onda de Stalin, para chamar ele de mentiroso, de idiota e tal. E aí o Charles tem uma ideia de fazer uma espécie de teatro de marionetes sobre este fato. Enquanto isso, o Alan começa a pensar sobre sua mãe, que teria tentado abortá-lo, a mãe que ele não conheceu. Então, não é muito um objeto, não é muito uma história. São muitas histórias, muito fragmentadas. Você não tem como contar exatamente o que acontece aqui. São fragmentos. É como se fossem alguns contos curtos, que
estão dentro de um mesmo universo, mas você não consegue pintar um universo, quem é quem, o que, é que cada um faz, qual é a história, qual é o objeto dessa história. Mas é um livro muito bom, é um livro de prosa muito divertida, muito fácil de se ler, mas difícil de se compreender. Então, eu já li a Insustentável Leveza do Ser. Eu li no ano que eu entrei na universidade, em 1997. Então eu não lembro de nada. Eu lembro que na mesma época eu vi o filme, então eu não lembro de nada. Então não tenho muita referência. Quando eu li esse livro eu não tinha mais nenhuma referência da prosa de Milan Kundera, se ele mudou, se ele mantém o mesmo estilo. Mas eu gostei muito do que eu li aqui e pretendo reler depois, oportunamente, a Insustentável Leveza do Ser, porque é a obra mais conhecida desse autor tcheco. Então, recomendo A Festa da Insignificância. É um livro que esse título é o nome de um dos capítulos e de um dos subcapítulos. É uma das reflexões que eles fazem, né, como tudo é insignificante, como tem até uma parte que eles falam desse Dardello, de como ele faz questão de ser relevante e como um Quackline, é um nome bem estranho, o nome de um amigo deles que praticamente não aparece na história, mas quando aparece é insignificante, mas é significante. Como esse amigo, ele domina a arte da insignificância, ele sempre é agradável da maneira mais insignificante possível, se é que eu fui claro. Ou seja, é aquela pessoa que nunca é chata, mas também não é relevante. E ele se dá bem. Então é meio que uma crítica que o Milan Kundera faz ao vazio, à insignificância do mundo. É um livro para ser relido, para ser analisado, para ser estudado, mas é uma história divertida, mas que faz a gente pensar. O segundo livro também é uma história com muitas camadas. Eu falei disso no texto que eu escrevi no blog sobre ele, no blog Catálise Crítica. O livro A Origem do Mundo, do escritor chileno Jorge Edwards. É um livro, um dos que eu mais gostei esse ano. É também um livro pequeno, é um livro de 150 páginas, 144 páginas na verdade, também num formato pequenininho, uma edição, como sempre, muito bonita da Kozak Naif. Eu nunca havia ouvido falar desse escritor, Jorge Edwards. Ele não é meu, esse livro, eu recomendei ao meu irmão. Ele, na mesma promoção que eu comprei o David Copperfield, ele pediu que eu recomendasse algum livro, eu recomendei esse aqui. Só que quando o livro chegou, comecei a ler e já vi que eu não iria parar enquanto não terminasse. Então, sobre o que é o livro A Origem do Mundo. Um casal de médicos, Patrício Illanes e Silvia Illanes, ele com seus 70 e poucos anos, ela uns 20, pelo menos 20 anos mais nova. Eles vivem exilados na França. A história se passa em 1995 e a data, o ano em que essa história se passa, ele é bem marcado porque é quando o quadro A Origem do Mundo, de Gustave Courbet, não sei como é que se pronuncia, foi exposto pela primeira vez. É um quadro polêmico, um quadro que tem uma mulher nua, o sexo da mulher bem exposto, uma pintura feita no meados do século XIX. É um quadro polêmico pelo fato de ser um nu explícito. E eles estão, por coincidência, o casal, vendo esse quadro, e aí um estalo chega, assim, o Patrício tem um estalo, ele comenta com a mulher de maneira um pouco jocosa que aquela mulher da fotografia, do quadro, poderia ser ela. E aí ele começa a provocá-la, ela fica revoltada e ele começa a provocá-la dizendo que eles poderiam tirar uma foto, e ela diz que não, e aí ele diz, e se Felipe Dias tirasse? Dizem que ele costumava tirar fotos, ele tem fotos de suas amantes nuas. E aí ela fica com raiva e tal. Mas o que acontece? Eles estão exilados na França, eles eram comunistas, e por conta do governo Pinochet saíram do Chile, foram para a França. Eles têm esse amigo que
Felipe Dias, que é um pouco mais novo do que ele, tem perto de 60 anos, mas não chegou aos 60 ainda, e que é um boêmio estilo Vinícius de Moraes, um conquistador, beberrão, mas meio poeta, artista tal, e que tem fez muito sucesso com as mulheres e ainda faz. E eles são muito amigos, mas o Patrício desconfia seriamente de que sua mulher já teve em algum momento um caso com ele. Então o livro aparentemente é sobre a suspeita do Patrício, acontece um fato muito grave, e ele começa a suspeitar cada vez mais e começa a fazer uma investigação bem patética, bem humilhante, para tentar provar para ele mesmo que sua mulher, que jamais assumiu isso, que ela teve esse caso. Não vou entregar detalhes da história, mas é uma prosa muito boa de se ler, é um livro muito agradável. Boa parte dos capítulos é narrado em primeira pessoa pelo Patrício, 2 capítulos são narrados em terceira pessoa e o último capítulo muda a pessoa que narra, não vou dizer quem é que narra. Mas é um livro sobre velhice, eu falo no texto do blog sobre as camadas. Você lê, tem essa camada superficial que é a história, uma história de ciúmes, que até remete a Dom Casmurro, o George Edwards, que ainda é vivo, ele é fã e já escreveu um trabalho bem completo sobre a obra bem aprofundado sobre a obra de Machado de Assis. Mas também tem uma das camadas a política, a desilusão com o comunismo. Eles são meio que dissidentes porque eles se desiludiram mesmo com o comunismo e são mal vistos pelos seus amigos daquela época, amigos comunistas. Chega a ter um momento mesmo que eles têm uma discussão e que eles voltam no tempo para discutir, assim, para tentar tirar as diferenças. Uma outra camada é a questão da velhice, o que é que mantém você vivo, como você enfrenta essa dor, porque o médico ele sempre foi muito cuidadoso, nunca bebeu, nunca fumou, sempre foi muito preocupado, ele sendo médico, com sua saúde, e ele vê o seu amigo Felipe Dias, que é justamente o oposto dele, alguém que abusou de álcool, de drogas, de mulheres, uma vida sem preocupações, e ele começa a refletir sobre o que vale a pena, o que é importante, o que não é. E uma outra camada que certamente é a mais relevante e a que amarra tudo é a camada uma reflexão sobre o poder e a necessidade da ficção, ou da fantasia, ou mesmo da mentira. E qual o papel que a mentira ou que a fantasia tem nas nossas vidas como motor, como impulsionador, como veneno, seja lá como for. Mas é um livro para você ler, eu digo isso no meu texto, e discutir. Você termina de ler, você quer discutir esse livro com alguém, você quer encontrar alguém que tenha lido para você conversar sobre o livro. Então são 2 leituras das quais eu gostei muito, recomendo bastante, tanto A Festa da Insignificância quanto esse A Origem do Mundo. Se você já leu, deixe seu comentário, comece a discutir comigo das suas opiniões sobre as outras camadas que você identificou. E isso. Para ler mais sobre esse livro, confira lá no blog o meu texto, não entrego spoilers, é só me aprofundo um pouco mais. E é isso, gostou? Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!